mas entristece tanto o coração de Deus quando o homem ele vira as costas para Deus, quando o homem ele prefere buscar outras diversões ao invés de buscar o contato com Deus e a comunhão com Deus, porque a Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Ou seja, o que é se deleitar no Senhor? É sentir prazer na comunhão com o Senhor, é sentir prazer em estar com o Senhor, é não ter pressa em deixar a presença do Senhor. Muitas vezes a gente para orar e a gente ora rapidinho aquela oração por desencargo de consciência, e a gente ora rapidinho e sai da presença do Senhor logo. Não, isso não é amor, isso não é relacionamento. Amor em relacionamento é você não sentir pressa em deixar a presença do Senhor. Quando a gente está com uma pessoa que a gente gosta muito, uma pessoa que a gente ama, a gente quer passar a tarde toda com aquela pessoa, quer conversar, quer ficar parado olhando aquela pessoa, admirando. Quando é alguém que a gente tem admiração, nutre um extremo carinho, sabe? Uma consideração, a gente às vezes para e fica admirando aquela pessoa. E por que com o nosso Deus é diferente? Por que com o nosso Deus nós não paramos para admirá-lo, não paramos para ouvir aquilo que Ele tem a nos falar, a nos ensinar? Por que nós buscamos tantas outras coisas e deixamos Deus de lado? Sabe? Isso frustra o coração do Senhor. Isso frustra, isso magoa, entristece profundamente o coração do Senhor. Às vezes nós tratamos a Deus como caixa de bênção. Senhor, me abençoa. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. E cadê o relacionamento? E quando nós vamos parar para nos preocupar com aquilo que Deus quer? A gente enche o ouvido de Deus com aquilo que nós queremos. E quando nós vamos parar para perguntar aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja de nós? Jesus no Getsemane disse: seja feita a tua vontade e não a minha. Ora, mas se ele... Há um grande mistério nesta palavra, porque a Bíblia diz o seguinte: Jesus disse: quem vê o Pai vê a mim, porque somos um. Se Jesus era um com o Pai, a vontade do Pai era também a vontade de Jesus. Por que ele diz: seja feita a tua e não a minha? Porque Jesus, quando diz a minha, ele estava se referindo à vontade daquela carne em que ele estava habitando. Por quê? A carne, ao sentir o sofrimento, ao sentir a dor, a carne, a tendência da carne é se afastar. Quando você encosta em algo cortante, a sua tendência é você tirar a mão rapidamente, porque aquilo vai te cortar, aquilo dói e você tira a mão. Isso é reflexo. Quando Jesus diz: seja feita a tua vontade e não a minha, ele estava se referindo à condição em que ele se encontrava. Jesus habitou num corpo de carne, não nos esqueçamos disso, porém sem pecado, pois ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas quando ele diz: seja feita a tua vontade e não a minha, ele está dizendo assim: Pai, eu sujeito este corpo, eu sujeito esta carne à tua vontade. Por que Jesus foi para o deserto orar? Ele foi ser tentado, foi conduzido ao deserto. Diz o texto que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Por que Jesus se submeteu a isso? Porque ele estava mortificando a sua carne. Ele estava submetendo, o tempo todo ele submeteu a carne ao Espírito e ao Espírito Santo, né? O tempo todo ele submeteu a sua carne ao Espírito de Deus. O que nos falta muitas vezes é renegar a nossa carne. O que nos falta muitas vezes é deixar de lado aquilo que nós achamos que é importante, aquilo que às vezes é instinto. Quer ver uma situação que às vezes é instintiva? Nós falamos a respeito, também já estudamos a respeito da impureza e da prostituição. O mundo, ele diz isso, ele diz: é instinto humano você se relacionar sexualmente. Você está namorando alguém, e você gosta daquela pessoa, e você se sente atraído por aquela pessoa, e você é impulso, é instintivo você praticar, você ter relações sexuais com aquela pessoa, namorado e namorada. Isso é instintivo, isso é natural, o mundo diz, né? Isso é natural. Mas sabe o que é fazer a vontade de Deus e não a nossa? A minha vontade
sabe, seria consumar o ato. Mas a vontade de Deus é que nos apresentemos santos, puros, imaculados, como sacrifício perfeito ao Senhor. Essa é a vontade do nosso Deus. E por que é que não conseguimos sujeitar a nossa carne à vontade de Deus, ao Espírito Santo? Porque não mortificamos a nossa carne, porque nós queremos o nosso eu, depois o nosso eu, depois o nosso eu e depois o nosso eu. E se sobrar um tempinho, pensa que é Deus? Não, é o nosso eu novamente. Nós só queremos satisfazer os nossos impulsos. Só queremos satisfazer a nossa vontade. Mas Jesus nos deu um exemplo. Jesus submeteu-se o tempo todo à vontade de Deus. E muitas vezes ele disse: porque eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Mas nós, ao contrário de Jesus, né? Veja bem como nós somos hipócritas. Dizemos que Jesus é o nosso mestre. E se ele deu-nos o exemplo de não fazer a sua própria vontade, fazer a vontade de Deus, e se ele é o mestre, mestre é aquele que deve ser seguido, que as atitudes dele devem ser seguidas. E como chamamos de mestre, quer dizer que as atitudes dele, os ensinamentos dele têm que ser verdade absoluta na nossa vida. E se nós preferimos fazer algo diferente daquilo que o mestre ensinou, implicitamente estamos dizendo que ele não é o nosso mestre. A Bíblia diz, Deus disse: este povo com os seus lábios me confessa, mas o seu coração está distante de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes declaramos com os nossos lábios: Jesus é o Senhor, Jesus é o nosso mestre, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. E com as nossas atitudes dizemos totalmente ao contrário. Cadê a submissão? É disso que Deus está falando aqui no livro de Oséias, né? É disso que se trata. Esse comparar-se com uma prostituta, é disso que se trata. Comparar o povo com uma prostituta. Prostituta é aquela pessoa que não tem valor, ou seja, quem não tem valor tem preço. Jesus nos chama para termos valores, pois quem tem valor não tem preço. Quem tem valor não se vende, não negocia a sua fé, não negocia os seus princípios. A pessoa que tem preço, ela negocia fácil os seus princípios. Basta oferecer um valor que lhe salte os olhos. E muitas vezes o mundo tem nos oferecido valores que nos são atraentes, valores que nos saltam os olhos, valores que nos chamam a atenção. E o que nós temos feito? Será que nós temos nos valorizado e valorizado aquele que se entregou por nós, ou será que temos nos vendido? Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 4, versículo 10, diz assim: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. Versículo 11: a incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. Versículo 12: e o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Olha só, apartando-se da sujeição do seu Deus. O que Jesus fez no Getsêmani em dizer: não seja feita a tua vontade, não a minha? Eu disse agora, ele se sujeitou a Deus, ele sujeitou a sua carne ao Espírito de Deus. E o que Deus está falando aqui para o povo? Que tudo isso não lhes satisfaria, né? Que eles perderiam até a sua inteligência, quando aqui no versículo 11 diz que a incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. E aqui diz que o povo não se sujeitou a Deus. A Bíblia diz assim, ó: sujeitai-vos, pois a Deus resistiu o diabo, e ele
fugirá de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Para que o diabo fuja de nós, nós temos que sujeitar. Primeiro, antes de resisti-lo, nós temos que nos sujeitar a Deus. Precisa haver sujeição, mas não. O que indica aqui no texto é que o povo estava totalmente entregue a Satanás. O povo estava totalmente desonrado. O povo estava perecendo, estava em situação de total ruína espiritual e também material. Por isso que Deus envia o profeta Oséias e como uma ordem inusitada, Deus dá uma ordem inusitada ao profeta Oséias, que é para que ele tomasse uma mulher de prostituição. Ou seja, o homem honrado tomasse uma mulher que não tinha honra. Isso retrata o Deus do povo que já não tinha mais honra, o Deus honrado, o Deus santo de um povo que não tinha mais honra e que não era mais santo, um povo que era prevaricador, um povo que se prostituía, um povo que se corrompeu tremendamente. E ainda assim o Senhor teve misericórdia desse povo. E Deus derramou o juízo sobre o povo. E Deus fez conhecer a sua ira ao povo. E no capítulo 6, primeiro versículo do capítulo 6, assim diz a palavra do Senhor: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de todos os dias nos dará a vida. Ao terceiro dia, isso aqui já faz alusão a Jesus, ó. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, todas as nossas más atitudes, todas as nossas más obras, elas têm consequências. Elas têm consequências. Todas as nossas atitudes, veja bem, todas as nossas atitudes, elas são sementes. Nós tudo que fazemos, nós estamos andando pelo caminho. E todas as nossas atitudes é como se nós estivéssemos andando sobre uma terra, um solo, né? Um lugar de plantio, né? E todas as nossas atitudes é como se nós estivéssemos jogando pelo caminho sementes. E essas sementes estão caindo na terra. Semente. Isso é o que fazemos no mundo físico. No mundo físico nós lançamos, nós vivemos. E lançamos no mundo espiritual sementes. Essas sementes, elas vão germinar. E elas vão crescer como planta, como árvore, né? E só depende de nós colhermos os bons frutos, os bons ou os maus frutos daquilo que plantamos. Ou seja, toda ação ela tem uma consequência. Toda atitude tem uma consequência, seja ela boa ou ruim. Tudo quanto fizermos de mal gera juízo. Tudo que fazemos de mal gera juízo.